Então ela diz: reconheça seu desejo, coma a maçã, deixe queimar. Então a autora desse livro, ao ver que os filhos das trevas são ousados, audaciosos, ela falou: Senhor, eu não posso ver as mulheres consumindo esse tipo de literatura. Então Deus a inspira a escrever esse livro que nós estamos estudando aqui nesse dia. E líderes e autoras como essa desse livro, A Indomável, têm se multiplicado, tem crescido o número de pessoas que falam: o que importa é o amor. Elas podem até estar bem intencionadas, mas estão completamente erradas acerca da única verdade que existe, que são as verdades que estão contidas na palavra de Deus. O movimento LGBTQIA+, que nós vamos tratar aqui hoje, essas siglas, vocês lembram quando o movimento começou? Alguém lembra qual era? Era GLS. Lembram? E quantas mudanças foram tendo? E hoje está a sigla LGBTQIA+, que significa lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais. E o sinal de mais funciona como um guarda-chuva que engloba quem quiser, o que surgir, o que aparecer, está inserido ali naquele sinalzinho de mais. Esse movimento LGBT, ele nasceu no feminismo. Muito embora ele tenha tomado força na segunda e na terceira onda, em 1960 e 1980, a ideologia de gênero, ela foi gestada, ela foi gerada no feminismo desde o seu início, ainda no chamado protofeminismo, em 1792, onde a mãe do protofeminismo era Mary Wollstonecraft, a mãe do protofeminismo. Ela já defendia que homens e mulheres são iguais. A sociedade é que os difere. Então, nós podemos ver que, muito embora apareça para nós essa ideia somente na segunda e terceira onda, o feminismo já nasce com essa ideia. A real intenção do feminismo, minhas irmãs, ele não aparece claramente. Quando nós vamos ver na mídia, nós temos sempre pautas bonitas, pautas desejáveis, né? Direitos, valorização. É assim que aparece. Mas se nós quisermos saber a realidade sobre o feminismo e o seu objetivo, é só a gente ler os próprios livros das feministas. Porque, muito embora eles usam uma tática de passar algo bom, algo louvável, nos seus livros elas falam a sua verdadeira intenção. E a ideologia de gênero é a ponta da lança do feminismo há mais de 200 anos, embora só tenha tomado corpo, força na segunda e na terceira onda. Começou a pegar uma forma mais clara na segunda onda, com uma das principais feministas da segunda onda, que é Simone de Beauvoir, que ela afirmava o seguinte: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ideologia de gênero, né? E ela é escritora do livro Segundo Sexo.
Eu indico para as irmãs uma leitura muito boa da deputada federal e nossa irmã em Cristo, Ana Campanolo. A Ana, ela fala, até ontem, né, a nossa irmã Flávia falou aqui, a Ana vai abordar as verdadeiras faces do feminismo, principalmente na pessoa de Simone de Beauvoir. Ela aprofunda muito. Eu indico o livro Feminismo, Perversão e Subversão. Existem, amadas irmãs, duas mentiras, não são só duas mentiras, mas carro-chefe do feminismo, duas mentiras que elas contam. E uma contradiz a outra. Mas é assim, aonde não há a verdade, existe contradição. Uma, elas pregam, não existe mulher. Essa é a primeira mentira. E a segunda mentira é que a mulher é o sexo oprimido. Aí a gente já logo pensa, se não existe a mulher, como é que ela pode ser oprimida, né? Mas é porque tudo que é fundado na mentira não prevalece, não suporta e cai mesmo. A ideologia de gênero, ela vai ganhar uma força mesmo de corpo, de nome e de tamo aí para isso, na terceira onda. Também ontem nossa irmã Flávia trouxe para nós com a feminista Judith Butler. E a Judith, ela vai afirmar que não existe rótulos, que existe a fluidez do sexo. Você é tudo, você é nada, é o que você quiser ser. E ela cria a teoria, que é uma das letras aí do LGBTQIA+, que é a teoria queer. Que consiste, o que é essa ideologia queer consiste? Em descaracterizar o indivíduo. Essa teoria afirma que o gênero depende da sua performance. E alega que a performance feminina, ela é forçada, ela é imposta e que o gênero se constrói através de atos. Então, essa mulher, Judith Butler, ela vai dizer o seguinte: se você tem uma performance, um comportamento de mulher, você é mulher. Se você tem um comportamento de homem, você é homem. Mas ela sustenta que você não é necessariamente aquilo sempre fixo. Hoje, se eu quero me comportar como uma mulher, eu me torno uma mulher. Amanhã, se eu quero me comportar como um homem, eu me torno um homem. Então, o que nós vemos é que essa teoria queer, ela engloba tudo e nega tudo. Afirma que não existe uma natureza natural e que não precisamos ser escravos da nossa biologia. Elas veem a biologia, o nosso formato, a maneira que fomos criados como uma escravidão. Quanta confusão. Quantas dessas teorias falsas, absurdas, diabólicas, têm causado dores reais nas mulheres, nas meninas. A nossa irmã em Cristo, a ex-homossexual Juliana Fergon, eu vou usar um vídeo dela, não agora, mas na frente, e eu perguntei para ela, ela me autorizou, eu falei com ela que nós estaríamos aqui. Ela é uma bênção, ela é uma mulher onde nós podemos ver o poder de Deus revelado, manifestado na vida dela. A Juliana vai dizer que os sentimentos, que as dores das pessoas que se iludem pela cultura LGBTQI+, são legítimos. Existe essa dor. Por isso, no início aqui, eu falei, irmãs, precisamos ter cuidado para não acharmos que o pecador homossexual, ele não merece a mesma graça do que o pecador heterossexual. Porque as dores dele são legítimas. Eles foram enganados por falsas promessas, por mentiras tão loucas. Duas bandeiras levantadas, não existe mulher.
Aí o mesmo grupo diz que não existe mulher, fala que a mulher é o sexo oprimido. Quanta mentira que não se sustenta. Mas pessoas têm caído nela. E ela vai dizer que o sofrimento delas são legítimos. Sofrimentos provocados por mentiras tidas como verdades. O fato, amadas irmãs, é que o feminismo e as suas bandeiras, suas imposições, travam uma batalha contra a cosmovisão cristã. Existe uma batalha contra as verdades e valores cristãos. Mulheres, meninas, universitárias têm sido usadas para cumprir uma agenda diabólica. Perverter e contradizer princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Homem, mulher, macho, fêmea, família, casamento. Os princípios de Gênesis. Qual a primeira instituição divina? A família. Composta por quem? Por um homem e uma mulher, que é o casamento. Macho e fêmea. Filhos não são fardos, filhos são herança do Senhor. Homens e mulheres não são iguais, foram criados de formas diferentes, mas com valores iguais. Um feito para dominar, a outra feita para estar numa missão, mas ambos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então essa bandeira é um ataque à cosmovisão cristã, aos princípios bíblicos. O feminismo, bem como todas as bandeiras que fazem parte desse movimento, e agora nós precisamos estar bem atento com o que eu vou dizer aqui. O movimento feminista, o movimento LGBTQI+, é um movimento político partidário. Acordem, irmãs, que nasceu no comunismo como uma organização, mas que desde o Éden foi implantado por Satanás, propondo ali para Eva uma inversão de papel. Desde o Éden, Satanás, o inimigo de Deus, portanto, inimigo de cada um de nós, tem investido na inversão de papéis. E diante do sucesso da venda desse livro diabólico, antibíblico, a autora sente-se impelida a falar à luz da palavra sobre essas culturas seculares que estamos ouvindo aqui nesses 3 dias. Amadas irmãs, conversem com a Flávia depois. Pergunta para ela como tem sido até aqui para abordar esses temas. Qual luta ela tem enfrentado? Conversa comigo. Estamos aqui em obediência. Não queremos lacrar com o assunto do momento, mas queremos e precisamos trazer as verdades bíblicas, porque mentiras estão sendo contadas e sendo recebidas por mulheres, por meninas. Diante da real situação, o crescimento dessas mentiras, da sedução que essas bandeiras trazem para as nossas jovens. Por quê que trazem sedução? Porque falam em amor. E quem não quer amor? E a bandeira que eles levantam são falsas. Eles falam que querem aceitação. E nós precisamos mostrar as verdades bíblicas para as nossas irmãs e para as nossas crianças. Existe uma intenção diabólica através do feminismo, dessas bandeiras
LGBTQI+. E nós vamos ver agora 2 vídeos. Vou pedir ao irmão Vitinho para passar. Acredito que as irmãs já conheçam. Eu usei ele há 2 anos atrás, num congresso que eu participei ali no Gaspar. Vídeo 1 e vídeo 2. São 2 lideranças do movimento LGBTQI+, expondo qual a real intenção desse movimento. A concepção não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa longa dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não está vendo promiscuidade, não, a gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história da constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família, sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Vídeo 2. Na minha concepção, Na Câmara dos Deputados. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou clicar onde eu tiver que clicar. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, e essa desgraça dessa palavra, desgraça, essa palavra está elevada de sentimento histórico. Isso pode acontecer no século XXI, então tem que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, estou disposto a pegar. Está aí a verdadeira intenção desse movimento. Isso é trazido através das lideranças. Entendemos que várias pessoas seduzidas se deixam levar pela fala bonita, pelo amor, o que vale é o amor, mas a intenção é destruir a obra, a criação de Deus. A intenção é tirar Deus do trono e se colocar no trono do Criador, que criou com um propósito todas as coisas. A intenção é destronar Deus, o único Criador e Senhor, o único que sabe o porquê criou você e a mim, e qual a função de homens e mulheres, a glória dele, a manifestação da glória dele. Eu não vou ler aqui, porque senão a gente vai o tempo, né, passa muito rápido. E quando eu falo que nós estamos aqui, como essa escritora entendeu que ela precisava escrever, porque literaturas ruins estavam sendo consumidas, em primeiro lugar de venda, existe uma estatística de que 70% dos nossos jovens abandonam a fé quando vão para as universidades. E sabe por que isso acontece? Porque nós não falamos, nós não mostramos. Por muito tempo, nós ficamos com medo, porque uma maneira que eles têm de nos calar é quando nós expomos as verdades bíblicas, eles intitulam isso como discurso de ódio. É uma maneira, quando nós falamos a verdade, vejam bem, irmãs, desde o momento que iniciamos essa escola bíblica, nós não falamos do pecador, nós apontamos o pecado, da mesma forma que nós apontamos a graça de Cristo.
Mas quando nós mostramos a verdade bíblica, fala, olha o discurso de ódio. E sabe o que acontece com os nossos jovens quando vão para a universidade? Eles começam a ver a igreja como opressora. E começam a ver amor e igualdade e tudo. Mas vamos ver aí a realidade. Olha o feminismo. Ah, não, a gente quer que as mulheres votem. Ah, a gente quer que ela tenha direito à sucessão, à herança. Mas aí a gente vê lá no início como aquela mulher pleiteava que homem e mulher são iguais, que é a sociedade que oprime fazem eles exercerem papéis distintos. No livro dela, ela vai estar mostrando a estatística, como tem crescido o número, né, de ideologia de gênero entre mulheres e criança. A agenda revolucionária que o feminismo faz parte, ela é muito abrangente. Eles têm uma agenda onde eles entram no setor educacional, na mídia, na moda, no meio artístico. As escolas, amadas irmãs, deixaram de ser o lugar da alfabetização e passou a ser o lugar da transformação, de doutrinação. Eu estive numa formatura, não vou falar de qual escola e nem de quem, e eu estava vendo lá quando de repente uma professora que era paraninfa, virou e falou assim, pois é, quantas vezes em vez de dar aula, ficamos batendo papo? E os pais, peraí, você está na escola para aprender. Aí o diretor daquela instituição, quando pega a palavra e fala, aqui nós estamos, como diz o nosso grande mentor Paulo Freire, para fazer as pessoas felizes. E os pais, pai, não é aqui para estudar? Não é para aprender? Não seria? Mas, infelizmente, a gente vê que o feminismo e as ideologias estão aí tomando os centros acadêmicos, as escolas, deixaram de ser um lugar seguro e passaram a ser lugar de doutrinação. Sobre todo o movimento revolucionário, existe uma verdade. Todo movimento revolucionário, ele cria um problema para eles trazerem a solução. E eles criaram um problema. Sabe o que virou problema para esse movimento? O cristianismo é machista, é um problema. Ser homem ou mulher, isso é uma imposição biológica. Filhos são fardos. Casamentos são prisões. Casamento não é somente entre homem e mulher. Então, criaram um problema. E eles vêm com a solução. A solução no empoderamento, na ideologia de gênero, no aborto, na liberdade sexual. A dura realidade, irmãs, que muitas mulheres, muitas meninas têm sido seduzidas por essas falsas promessas e hoje não sabem quem realmente são. Questionam algo tão visível, tão palpável, tão real como o próprio sexo que a gente nasce. Existe uma pesquisa no IBGE. Cadê o Vitinho? Vamos ver se vai dar para a gente ler. Alguém consegue ler para mim o título? Que eu não consigo. Assustador o número. Aí ali vai estar falando que mais do que se declaram homossexuais, são os que não quiseram responder. Quem não quer responder, né, minhas irmãs? Está subentendido aí, né? Então, tem sido assustador, porque pessoas têm caído nessas mentiras. Esses movimentos negam que existe um Criador, um autor divino, que tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos ler João 1:3. Coloca aí, irmão. Alguma irmã que for mais rápida e abrir, lê para a gente. João 1, verso 3.
Existe um Criador, não existe, irmãs? Colossenses 1,16. Alguém lê, abra rapidamente e lê bem alto para a gente, fazendo favor. Existe um Criador. Isso não é discurso de ódio. Essa é a palavra de Deus, pura e verdadeira. Existe uma busca desenfreada por uma identidade, qualquer uma. Estão buscando identidade, qualquer uma, desde que não seja a identidade criada por Deus. Entenderam? Tudo pode, menos que seja algo que venha da palavra de Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, criados à imagem e semelhança de Deus, são tidos como imposição. Gênesis 1, 26, 27. Alguma irmã lê bem alto. Gênesis 1, 26, 27. Não é discurso de ódio, é a verdade, é a palavra de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E sabe que a gente fica assustado de ver que nós temos uma geração nova que aceita movimentos que oscilam tanto. Nós não falamos aqui das siglas? Se a gente for acompanhar a sigla, era GLS. Aí foi aumentando, aí foi modificando, houve uma confusão entre as feministas e o movimento gay. Opa, a ideologia de gênero é nossa, as feministas pleitearam ela, por isso, né, mudou, foi para LGBT, né, o lésbica na frente, que aceita, acompanha essas verdades variáveis. Coisas inconsistentes. Enquanto nós, amadas irmãs, queridas meninas, nós temos um Deus real e imutável. Uma rocha inabalável é o nosso Deus. Vamos ver Salmos 33, 11. Alguém abre e outra irmã vai abrindo em Malaquias 3, 6. Salmos 33, 11, Malaquias 3, 6. Que diz Salmo 33, 11? Não há sombra de variação, permanece para sempre. O que ele fez é e sempre será. Malaquias 3, verso 6. O nosso Deus não muda. Amada irmã, você quer segurança? Agarre-se a esse Deus, onde não há variação alguma, glória, rocha inabalável, razão da nossa esperança, porque o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai mudar, Ele vai voltar para nos buscar. Não vai acontecer um acidente, não. Não, nós temos certeza da salvação, porque o nosso Deus não muda e nem os seus planos. Glória a Deus, isso traz segurança. Você já conviveu com alguém que ora fala uma coisa e ora fala outra? É inseguro. Não, eu vou te dar carona, mas ele não sabe, porque ela pode te dar carona e pode não dar, porque muda. Isso não existe em Deus, por isso a nossa esperança é real, não é discurso de ódio, é real. O que nós falamos é real. Glória a Deus. E olha, irmãs, que triste. Pessoas vulneráveis, pessoas que se afastaram da verdade da palavra de Deus, sofrendo no meio dessa mudança, ora isso, ora aquilo, a felicidade está aqui, aí a pessoa vai, não está, e isso aí é uma tristeza. E em busca de algo que não está em Deus, que não pode vir dos conselhos bíblicos, nós temos hoje
uma disforia de gênero. Alguém já ouviu falar nisso, disforia de gênero? Eu só ouvi quando eu fui estudar. Não tinha ouvido ainda não. Disforia de gênero que está aumentando de 1.000 a 5.000% em mulheres e adolescentes. O que é a disforia de gênero? É uma angústia profunda que o indivíduo começa a sentir em relação ao seu sexo, né? A sua forma biológica. É uma tristeza profunda pela forma biológica do corpo. E o que mais me assusta, irmãs, em relação a isso, é que os estudiosos vão dizer que essa disforia, que agora, além de ter a disforia de gênero, existe a disforia de gênero de início rápido. Porque tratava-se a disforia de gênero em crianças que iam apresentando esse descontentamento, mas hoje meninas, adolescentes, jovens, estão apresentando de uma hora para outra essa disforia de gênero de início rápido. Essa tristeza, essa angústia, porque não aceita a sua forma biológica. E sabe o que os estudiosos dizem? Que essa disforia se deve principalmente à influência de amigas. Olha o perigo. Nos choca também o tratamento que dão para a disforia. Uma tendência tem sido adotada por educadores, terapeutas, médicos, conselheiros escolares em afirmar o gênero adotado. A pessoa que está sofrendo de disforia de gênero, os educadores, as escolas tendem a realmente afirmar o que essa pessoa está sentindo. E o que assusta? Como é que são feitos os tratamentos da anorexia? Quando uma pessoa, o que é a pessoa anorexa? Ela está magra, ela está cadavérica, mas ela se vê obesa. Aí ela vai no terapeuta, no médico, no conselheiro, o que ele faz? Ele leva a pessoa a se aceitar, a olhar para ela e ver que ela está bonita, ela aceitar o corpo dela do jeito que é, mas com a disforia de gênero não. Não existe um tratamento ou uma busca para ver o que aquela criança sofreu que está levando ela a não se aceitar. Pelo contrário, existe uma afirmação. Tem que ter a aceitação. E agora, eu lembrei aqui agora de uma irmã aqui da igreja, que é professora, não vou falar para não dar problema para ela, que ela contou que na escola, numa das escolas aqui da nossa cidade, uma criança estava com disforia de gênero, sofrendo, triste. Pasmem, o que o diretor fez? Pegou essa criança e mandou lá na escola mudar o nome. Ela não queria ser chamada pelo nome feminino e ele mandou colocar o nome masculino que ela queria e não contou para os pais. É assustador. É assombroso. Passa o vídeo da nossa irmã Juliana Fergon. Gente, a Juliana me liberou, tá? Ela é uma ex-homossexual. Tem a ver com a palavra já. Ontem eu estive ministrando um evento que está tendo aqui em Brasília, fantástico, um evento de líderes de ministério infantil. E eu fui a última a ministrar ontem, eu subi para ministrar às 10 horas da noite. E a princípio eu tinha um tempo para ministrar, em torno de 40, 50 minutos. Antes de subir, a organizadora do evento falou: olha, você tem 20, 25 minutos no máximo, tem que pegar aqui 10 e 15, 10 e 20. Aí eu falei: tá bom, eu estava com uns 200 slides já. Aí eu falei: então esquece que eu programei, vou só falar o que eu lembrar. E aí deu 10 e 15, 10 e 20, estourou o tempo que ela me deu, estava muito bom, o pessoal estava animado. Eu falei: queridos, acabou o tempo. O negócio estava
Senhor me enviou através de um sonho, e eu obedeci o sonho e fui para Curitiba, saí do Rio Grande do Sul, fui morar em Curitiba, de demissão, e fui para lá, através de um sonho que Deus me deu, muito específico, eu fui por obediência. Quando eu cheguei lá, a líder a esposa do pastor, do líder do seminário, ela me disse assim: Juliana, que tipo de cara que você curte, que tipo de cara que você cuida, que você olha, que você observa? Eu falei: nenhum, eu gosto de homem. Ela falou: tá, mas assim, qual que é o perfil que você gosta? Eu falei: não gosto. Eu não gosto de homem, eu não observo homem. Porque eu acabei de sair da homossexualidade, eu vivi 12 anos na homossexualidade, então não ia me entrar. Eu disse pra ela. Aí ela falou assim: tudo bem, então eu quero que você comece a observar. Eu falei: mas eu não gosto. Ela: mas não interessa, eu estou falando para você observar os homens. Eu falei: tá bom. Amém, vou fazer. E daquele momento em diante, naquele dia, eu já comecei a viver debaixo da obediência. Eu fui para a fila do buffet e já fitei um lá. Só que o problema, queridos, é que a imagem de homem para mim, a imagem do masculino para mim sempre foi depreciada, sempre foi deturpada. Desde a minha infância, eu tive rejeição por parte do meu pai. Aí aos 12 anos eu tive abuso sexual por parte do meu tio. Então a figura masculina, ela sempre foi uma figura distorcida para mim. Então eu comecei realmente a observar os homens, mas para colocar mais defeito ainda. Então piorou a situação. Aquilo que eu já não gostava se potencializou. Mas eu continuei fazendo o que ela me mandou fazer. Continuei observando os homens por 5 anos. Vendo mais problemas do que eu sempre vi. Me tornando mais crítica com relação aos homens do que eu sempre fui. Só que, queridos, há 2 anos atrás eu parei de ver problema e comecei a ver beleza. E eu comecei a ter desejos de me relacionar, de estar mais junto, de conhecer mais, de estar perto. Eu comecei a ter desejo de casar. Por conta de uma obediência. Eu ainda casei, já casei? Não. Mas eu estou vivendo debaixo de obediência. E assim, viver debaixo de obediência, que é o que eu quero trocar uma ideia com vocês essa noite, ela não nos garante que a gente vai ter uma estrada limpa, tranquila e sem luta, não. Sabe quando você está em obediência, você acha que Deus vai tirar todos os revés, todas as perturbações? Não vai. Mas viver debaixo da obediência é o melhor. E ela termina ali, foi cortado, que a gente não deve ceder aos nossos sentimentos. E a palavra de Deus nos diz isso. Alguma irmã abra Colossenses 3. Nós vamos ler o verso 5, 12 e o 17. Colossenses 3. Quem abriu? Verso 5. Colossenses 3, verso 5. Verso 12. Do mesmo capítulo, irmã Odileia. Verso 17. Olha como é perigoso o tratamento que tem sido adotado diante da disforia de gênero. Essa nossa irmã em Cristo, ela adotou para si uma vida homossexual, porque ela teve a rejeição do pai, ela teve a ausência da mãe. Deus mostrou para ela que ela se relacionava com outras mulheres
buscando a figura materna, porque a mãe trabalhava em 3 lugares, então era ausente. Ela foi molestada, abusada sexualmente com 11 anos de idade. Vocês imaginam o que o tratamento diz? Não, você se sente assim, você é assim. Mas ela fala que o próprio Cristo a evangelizou, porque ela falou da dificuldade que nós, servos do Senhor, temos de evangelizar essas pessoas. E quando ela fala, ela se emociona porque ela entende que Cristo foi atrás dela. E Cristo vai atrás das pessoas através de nós. Mas no caso dela, Ele foi. Porque ninguém falou do amor de Cristo para ela. Mas o próprio Deus colocou o desejo no coração dela. E ela em obediência ali, fazendo, seguindo, aí a natureza dela se revelando. Quando ela faz a limpeza de tudo aquilo. Pode ser que uma pessoa que viveu no homossexualismo nunca vença essa batalha, essa tentação. Mas ele pode viver uma vida sem ceder à tentação. A tentação não é pecado. O pecado é você se sucumbir à tentação. Olha o perigo desse tratamento que temos hoje. Gálatas 3, verso 26, vai dizer que nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade deles. Nós não somos propriedade de amigos, de família, nem dos nossos desejos. Nós pertencemos ao Senhor. Irmãs, é pecado aprovar o pecado. É pecado, é errado aprovar o pecado. Precisamos pedir a Deus graça e misericórdia para que nós possamos denunciar o pecado e amar o pecador. Precisamos tomar uma decisão difícil, mas necessária. Quem seguiremos? A forte corrente cultural de nossos dias ou a Jesus ressurreto? A nossa oração deve ser pedindo a Deus para amarmos com graça e com verdade e confiar cada pessoa do LGBTQIA+ ao nosso Deus. Efésios 2, verso 8 e 9. Essa graça é só para o meu pecado? É só para o seu pecado? Essa graça está ao alcance de qualquer pecador. Tenhamos isso em mente. Pela graça somos salvos. Do mesmo jeito que Jesus olhou para mim e viu só erro, só maldade, só imundície, e me transformou, Ele olha para a pessoa que está na ideologia de gênero e entende que ele também é canal da graça. E o sangue de Cristo, que é poderoso para mudar a minha vida e a sua vida, é poderoso para mudar a vida dessas pessoas que estão iludidas, que estão cegas numa ideologia diabólica. Ao tratarmos sobre LGBTQI+, precisamos ter em mente que são almas reais feitas à imagem e semelhança de Deus. O que está em jogo, amadas irmãs, é a vida eterna. É a felicidade verdadeira e profunda que só existe em Jesus. Vamos abrir o livro lá no finalzinho de Judas. Judas, verso 22 e 23. Judas 22, 23, vamos ler juntas? E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne.
O Senhor nos convida nessa manhã, ao entendermos um pouquinho mais sobre o movimento feminista, a sua má intenção, a sua diabólica intenção, a termos compaixão das pessoas influenciadas por esse movimento, por essas promessas vazias do feminismo, da agenda cultural do LGBTQI+, entregam a morte, porque contradizem o autor e doador da vida. Irmãs, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite e que Ele nos dê a graça necessária para denunciarmos o pecado e amarmos o pecador. Amém?